A nossa convidada de hoje é um exemplo para todos aqueles que reclamam de suas próprias vidas. Eu só tenho a agradecer e eu sempre digo mais um dia que eu não estou usando droga. Ela é formada em Serviço Social, pós-graduanda em Direito da Criança, Adolescente e Juventude, conselheira tutelar do Distrito Federal na região de Arliqueira. Recentemente, no começo deste ano de 2023, ela foi vítima de injúria racial em sua rua, ao chegar de mais um dia de trabalho. Ela também é palestrante para mulheres vítimas de violência. Em sua história de vida, ela angariou experiências e vivências como moradora de rua e também pelo fato de ter sido usuária de drogas nessa época. Hoje é casada e mãe de família, além de levar a informação e a esperança através de suas histórias de vida nas palestras especialmente dedicadas a mulheres. Ancestralidade, identidade, negritude, cultura. Minas Negras Gerais. No Minas Negras Gerais de hoje, contando um pouco de sua experiência de vida, eu converso com a conselheira tutelar brasiliense, Marla Angélica. Colofela, Marla. Olá, Rogério, boa tarde, tudo bem? Que Deus te abençoe. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, conversando um pouquinho, tá? Nós todos. Vamos lá. Uma perguntinha. No resumo que você me mandou sobre um pouco sobre você termina, né, na verdade, com a seguinte frase: eu acredito em recomeços. A vida sempre foi um recomeçar para você? Você faria tudo outra vez ou seria mais ponderada? E se arrepende de alguma coisa? Bom, sim, eu acredito em recomeços, eu acredito em segundas chances, a partir do momento que a gente se disponibiliza a fazer essa mudança, né? Para isso, a gente precisa estar disponível para isso, para uma nova etapa da nossa vida. E a única forma da gente fazer algo diferente com uma segunda chance é mudança, né? Então, assim, me arrependo de várias coisas, me arrependo de não ouvir minha mãe, de não ouvir minhas irmãs, meus irmãos, né? De ser muito eufórica e querer assim, viver intensamente tudo, tanto o lado bom e o lado ruim, né? Então, me emancipei muito. Mas eu só sou a Marla que sou hoje porque eu vivi tudo que eu vivi, né? Então, assim, hoje a Marla é formada de várias situações, de vários retratos e de várias pessoas que passaram na minha história. Principalmente familiares, né, Marla? Isso. Uhum. Como é que foi a sua formação familiar? Como é que era o ambiente no lar durante a sua infância, adolescência? Então, eu fui criada, né, por uma mulher preta, solo. Minha mãe, ela é funcionária pública aqui, né, no Distrito Federal, mas criou os 4 filhos sozinha, né? Eu tenho mais 3 irmãos, né? Vivemos aqui numa cidade, né, relativamente de classe média, onde minha mãe optou por ir para esse lugar para que a gente tivesse a possibilidade de estudo melhor, de estar no lugar melhor, né? Mas não foi fácil. Dentro do que minha mãe conseguia nos passar, ela sempre nos tentou dar o melhor, né? Mesmo sozinha, né? Então eu lembro da minha mãe trabalhando na Câmara, né? E na época na Constituinte de 88, minha mãe chegava às 5 horas da manhã para ir trabalhar às 8 horas da manhã, né? Então, assim, foi muito difícil para ela estar tão presente, mas é algo que ela não tinha um apoio que eu tenho hoje, uma rede de apoio que a gente tem hoje, era ela e tinha minhas tias, que eram outras mulheres pretas, solo, cuidando também dos filhos. Então, de vez em quando uma tentava se ajudar ali, mas era basicamente isso, né? Mas dentro de todo esse cenário, eu posso dizer que eu fui feliz, dentro de várias situações,
eu ainda consigo ver que eu tive carinho, eu fui amada, eu tive meus irmãos, e mesmo diante de tanta dificuldade, eu ainda me senti privilegiada, né? Porque aí só quando a gente cresce, a gente vai entender, opa, poxa, isso aqui, eu sofri um abuso, isso aqui não era para ser desse jeito, eu não deveria ter ouvido isso, eu não deveria ter vivido isso, né? Então, somente quando a gente acaba na fase adulta mesmo, a gente vai vendo as coisas, né? Mas em momento algum eu culpo minha mãe ou outros fatores, assim, sabe? É algo que eu não consigo mudar o passado, só daqui para frente. Houve uma fase em que você saiu de casa, não foi isso? Parece que foi aos 17, depois eu estiver errado. Uhum. E como é que se deu essa fase? Porque assim, Rogério, eu me casei com 19 anos, né, com o pai do meu primeiro filho, me casei e depois me separei em seguida com 22. E aí eu já tinha o Pedro Isaac, que é o meu filho mais velho, né, hoje tem 17 anos. E aí quando eu me separei dele, aí eu quis viver aquela intensidade que eu não vivi, né, ou seja, era para mim ter acabado os estudos, ter ido para a faculdade. Não, eu fui ser, né, casada. Eu fui casar, eu fui ser mãe. Ali naquele primeiro instante eu acreditava que eu estava fazendo melhor, só que aí não deu certo o casamento, né? Vários fatores. E aí eu fui morar com a minha mãe. Nisso que eu fui morar com a minha mãe, ela acabou meio que, ela e minhas irmãs acabaram meio que criando meu filho. E eu trabalhava, mas eu vivia minha vida. Então eu saía de, sei lá, numa sexta e voltava numa segunda-feira, porque eu sabia que elas estavam cuidando. Isso foram anos. E nessa brincadeira, entre cigarro, uso de maconha, depois sintéticos, cocaína, e aí teve uma situação, um momento que eu usei droga e usando a droga, eu conheci o crack, né? E aí eu me viciei e infelizmente o vício foi muito mais forte do que eu. E eu precisava sair da casa da minha mãe, senão eu ia vender tudo na casa da minha mãe, né? E aí eu falei, olha, ou eu saio, ou eu fico aqui e acabo com a vida da minha mãe, né? Que já estava bem cansada e bem exausta. E aí eu fui morar na rua, isso vai fazer 12 anos, né? E aí lá na rua, eu estava contando até ontem, um casal de amigos, eu dormia durante o dia e passava a madrugada acordada. Aí eu procurava um lugar seguro durante o dia e na madrugada, e aí enfim, o que eu pude fazer na rua para sobreviver, para me virar, eu fiz, vi muita coisa, né? Vivenciei de fato muito próximo, assim, realidade da prostituta, do travesti. Eu lembro e contei ontem, que eu morria de medo, Rogério, de ser presa. Eu falava assim, meu Deus do céu, se eu for presa, minha mãe me mata. Você vê adulta, mas isso era muito latente em mim. Eu falava, meu Deus do céu, se eu for presa aqui, se eu aprontar, minha mãe vai me matar. Ou seja, mesmo na rua, eu ainda tinha o que ela me passava. Eu tinha, sabe, aquele temor. E depois de um mês, na rua, eu sofri um estupro. E, enfim, eu tive um apoio da Delegacia da Mulher. E eu lembro que nesse estupro, ele rasgou minha roupa e aí eu tive que sair de um lugar bem ermo e fui para a rua. E os carros não paravam para mim. Estava praticamente nua, os carros não paravam. E eu tive que bater na porta de uma embaixada aqui em Brasília para eles poderem chamarem a polícia e me socorrerem. Então, assim, isso é tão... e aquilo ficou na minha cabeça. Falei, poxa, uma mulher, assim, nítido, que estava com as roupas rasgadas, pedindo socorro, os carros não paravam. E, assim, enfim, fui para o hospital e nesse período, assim, dessa noite para outra, foi aonde eu conheci o meu atual esposo, né?
E, e aí, desde então, a gente ficou ali na rua, ficamos quase 6 meses na rua, morando na rua, até a gente, eu voltar a ter o contato com a minha família, onde eu fui bem recebida pelo meu irmão, tive o retorno com meu filho, vi meu filho depois de meses longe, e aí a gente aceitou a ajuda da igreja onde eu congrego hoje, a Batista Coinonia, aqui em Águas Claras, do pastor Paulo, aí para uma casa de recuperação. Nós ficamos no tratamento, eu fiquei 6 meses, o Neilton ficou 7 meses, saímos de lá, engravidei, casamos, e entre trancos e barrancos estamos aí, tratar, Rogério, eu falo assim que é diário, porque não tem um dia que eu deite na minha cama, hoje eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego, eu sou conselheira tutelar, fiz minha faculdade, o Neilton também estudou, Neilton hoje ele é garçom ali do ministério aqui em Brasília, então assim, ele é o garçom de um ministro aqui em Brasília, né, então eu olho e falo assim, olha de onde você me tirou, e olha onde a gente está hoje, olha tudo que você fez na minha vida, eu só tenho a agradecer, e eu sempre digo, mais um dia que eu não estou usando droga, é uma contagem, e eu acho que eu vou continuar contando esses dias, até o fim da minha vida, assim. Só por hoje? Só por hoje. Legal. Ô Marla, vamos falar sobre um outro fato que aconteceu com você recentemente. Você foi vítima de um caso lamentável de injúria racial, né, chegando em casa, né, em Brasília. E esse caso, por sua vez, foi registrado como o primeiro caso de injúria racial desse ano, né, aí no Distrito Federal. E parece que nesse episódio até o seu filho foi vítima dessa violência. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse enredo, como é que foi essa história. Sim. Então, Rogério, infelizmente sofri, né, uma violência. Brasília registrou o primeiro caso de injúria racial menos de 15 dias após sancionada a lei que aumenta a pena e equipara o crime ao de racismo. A conselheira tutelar Marla Santos fez o que todas as vítimas devem fazer: o boletim de ocorrência na delegacia. Eles começaram a me xingar de todos os nomes. Eles me chamaram de macaca, de preta nojenta. E quando as pessoas começaram a ouvir, começaram a se aproximar, e nisso o meu filho ouviu e veio à minha defesa. Marla Angélica foi vítima recentemente de injúria racial e agressão física por 2 homens brancos quando estava chegando em casa de carro. A conselheira tutelar denunciou a agressão. Já está em vigor uma lei sancionada pelo presidente Lula que equipara a injúria racial, como essa sofrida pela Marla, ao crime de racismo, inafiançável, com pena prevista de 2 a 5 anos e multa. Qualquer pessoa que se sentir injuriada em razão da sua cor, raça, etnia ou origem pode fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia mais próxima. A gente precisa entender de uma vez por todas que a gente agora tem o Ministério da Igualdade Racial, a gente tem uma lei que trata a injúria como racismo e a gente tem uma parcela da população que luta por isso há muito tempo. Que eu tô bem, hoje eu posso dizer para você, que eu tô bem, né, emocionalmente, psicologicamente, né, eu e meu filho, mas infelizmente no dia 13 de janeiro, uma sexta-feira, saindo do meu trabalho, próximo à minha residência, eu fui entrar, né, um acesso para entrar aqui na minha casa, eu me deparei com 2 homens embriagados, provavelmente, depois eu tive a informação também que eles estavam, sei lá, virados há 2 dias, entre bebida, usando droga, né, tudo mais. Quando eu fui entrar na minha garagem, eles acharam que eu ia jogar o carro neles, alguma coisa assim. E ali começaram a deferir todo tipo de xingamento possível. Sua preta nojenta, sua macaca, vagabunda. E aí eu fui tentar entender, eu falei, não, sabe quando você fica assim, não, tá de sacanagem. Como diz o ditado Maranhão, não, eles estão me vendo, eu não acredito.
que eles estão falando dessa forma comigo? E meu filho ouviu daqui de dentro de casa, porque eles estavam gritando, eles berravam, sabe, assim, me xingando. E aí meu filho foi falar, o que é que vocês estão falando assim com a minha mãe e tudo mais? E aí meu filho foi começar a discutir com um dos nossos agressores. E nisso ele meio que puxou ele, meio que levou ele para o meio da rua, na discussão, sabe? E aí eu chamei o Pedro, falei, Pedro, quando eu chamei o Pedro virou para mim, um reflexo, né, da mãe gritar, ele virou, quando ele virou, ele desferiu um soco no rosto do meu filho, sabe? Então, assim, aí ali veio outras pessoas para nos ajudar, outras pessoas entraram, porque nesse mesmo momento que ele desferiu o soco no rosto do meu filho, o outro, eu tenho, né, essas tranças, e aí eu tava com um coque aqui, ele puxou meu cabelo, né, e ia me dar um soco, ia me derrubar no chão mesmo. Foi quando o homem entrou e falou assim, você não vai bater nela. E aí eles ali começaram meio que simular, e eu comecei a ver aquilo, foi uma cena muito caótica. Surreal, hein? Eu fiquei olhando e falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô passando por isso. Eu estou passando por isso. Tem na rua, que eu vou falar, Rogério, na rua tem regra. Na rua tem regra, sabe? Que o povo respeita mais do que essa galera aqui. Uhum. E aí aconteceu, eles saíram, depois de tudo isso, eles saíram debochando, nos ameaçando. Eu fiquei paralisada, nervosa, chorando. E por um momento eu falei assim, diante da ameaça, porque a ameaça foi séria, eu falei, eu vou entrar e não vou fazer nada. Mas aí eu me questionei por quê? Porque eu sou conselheira tutelar, eu trabalho com violência, eu sei o que é violência. Quando uma mãe, uma tia, um pai, o responsável vai na minha sala e diz que a criança, ou até ela mesma, está sofrendo algum tipo de violência, eu até, se possível, acompanho ela à delegacia. E eu falei assim, como é que eu vou me portar diante dessa situação agora com as pessoas? Eu preciso fazer algo. E aí eu decidi liguei no 190, chamei um apoio, expliquei a situação. Prontamente eles vieram assim, chegaram aqui, sei lá, em 5, nem 10 minutos. Eles estavam numa sensação, acredito, de impunidade. Essa é a resposta, sabe? Porque eles foram pro bar beber. Mas, no entanto, a nova lei já estava começando a entrar em vigor. Já estava, Rogério, mas eu nem tchum, eu tava tão, sabe, eu nem tchum. E aí, eles estavam no bar, foram beber, estavam rindo quando a polícia chegou. E aí eles falaram, né, onde é que eles estão? Eu falei, tá ali no bar. E ali no bar, eles já foram presos em flagrantes, foram levados na delegacia, ele me olhava, ele debochava na minha cara, ele olhava, ele virava de costas. Ele estava de costas para mim, mas ele virava para mim, tipo assim, ele ria, tipo assim, isso aqui não vai dar nada. E aí a gente foi para uma delegacia aqui na região, que é onde eu já atuo como conselheira. E de fato conhecida, né? Já atuo como conselheira. E aí fui atendida pela delegada, a delegada me ouviu e falou, Marla, eu nem sei se esse é o primeiro caso, mas ele já houve mudança da lei, então ele já vai entrar como um crime inafiançável. Olha só. Já era que eu chorei tanto, eu chorava tanto, porque eu só via a cara dele sendo debochado comigo. Eu falava, vai ter justiça. E assim, logo após tudo isso, né, a delegacia, a gente foi muito bem acolhido por todos, sabe? Por todos. Ninguém olhou, não, mas ela é cristã. Todos. Todo mundo. E eu falo, é uma bandeira que eu não levantava.
né? Eu tinha um conhecimento sobre o racismo, porque a minha irmã, ela é uma ativista, ela tem uma página na internet, no Instagram, uma página top, que traz todo esclarecimento possível, sabe? Mas eu não tinha, eu não trazia. E eu falo, e quando eu falo, as pessoas às vezes não entendem, que eu falo, é ilegítimo, porque as pessoas esperavam de mim, Rogério, que eu fosse trazer essa bandeira. Sabe? Ah, não, eu ouvi a gente falando assim, ó, aproveita o momento e levanta, você vai ser famosa. Eu falei, não, mas eu não quero ser famosa, não. Isso é feio. As pessoas estão esperando, ou ficaram esperando eu gravar um vídeo para dar ibope para racista. Eu falei, não vou fazer. Eu não vou fazer. A última entrevista que eu dei foi para a TV Brasil. E eu chorei muito. Eu já estava esgotada. Foi uma semana de entrevistas. Foi uma semana tocando naquele assunto. Foi uma semana que eu dava entrevista, chegava e chorava. Nesse dia eu não consegui. Eu chorei na entrevista. E aí ele falou assim, eu lembro que ele perguntou assim, você tá chorando por quê? E eu falei, porque eu tô cansada. Eu tô cansada porque, além de eu passar, ainda tem uma pressão de que como se eu tivesse que ensinar branco a ser antirracista. Eu não tenho que ensinar nada, a internet está aí, sabe? O branco que tem que aprender a parar de fazer o racismo recreativo, achar que é bonitinho. Recentemente a gente viu, uma professora ganhou um pacote de Bombril. Lamentável aquele caso também. Lamentável. E, infelizmente, Rogério, eu falo, foi aqui no Distrito Federal. Foi aqui, uma capital do Brasil, que eu vou te falar, tem informação pra caramba. Não tem como você falar assim, eu não sabia. Eu não tem como. As pessoas aqui são informadas. Eu acredito que na maioria dos lugares. Você acha que ainda está faltando um pouco mais de políticas públicas? Total. Para pegar pesado na informação? Sim. Substancial? Porque se tem falta trazer o esclarecimento de que você vai fazer e vai ter que responder. Falta falar para a mulher preta, para o homem preto, que não dá mais para ficar calado. Não dá mais para ficar passando pano. Chega, sabe? E eu falo, eu estudei, uma mulher formada, uma mulher informada, eu titubeei para fazer uma queixa, porque eu senti medo. Eu fico imaginando quantas mulheres no interior passam por diversas situações, por diversas violências, e não tem um apoio de ninguém, sabe? Então, assim, a gente precisa trazer esse esclarecimento, não para o branco, não educar o branco, mas trazer um fortalecimento para nós pretos. Isso é aquilombamento. Ter o aquilombamento. E assim, eu falo assim, às vezes, não hoje, mas há um tempo atrás eu falava assim, eu me sinto meio perdida no mundo. Por quê? Porque eu sou cristã, não consigo imaginar esse Cristo branco que estão aí. E graças a Deus a minha igreja também não. Né? Olha, então, esse Cristo branco que a pessoa prega, bonitinho, branquinho, não existe, gente. Loiro de olhos azuis. Não existe. Isso aí foi a colonização europeia que quis trazer uma coisinha bonitinha para ser aceitável para eles. Porque, na verdade, Jesus era um baita, sabe, de pelo menos um preto, eu acredito, de 1,80 m. Jesus é negro. Por que nós afirmamos isso? Porque não era comum encontrar pessoas brancas na Palestina, onde Jesus cresceu. Porque o menino Jesus, segundo a memória do Evangelho, foi levado em fuga para o Egito pelos seus pais, fugindo da perseguição do rei Herodes.
justamente para aumentar as suas chances de não ser percebido. Se Jesus fosse branco, de olhos claros, não seria para o Egito que seus pais o levariam. Seria como tentar esconder uma criança suíça numa escola nigeriana. Porque com a expansão marítima europeia, a colonização e a escravidão, a imagem de um Jesus branco era muito conveniente para tentar justificar o discurso da inferioridade dos negros africanos e dos indígenas. Porque um Jesus afro-asiático seria, no mínimo, um incômodo, um constrangimento para o branco europeu colonizador e para os escravocratas da América, todos cristãos. Porque um Jesus negro que se junta aos oprimidos seria uma ameaça ao poder, inclusive o poder da igreja na Europa. Porque a forma de Jesus ensinar era tipicamente africana, mais distante da forma conceitual europeia. As parábolas, as histórias contadas por Jesus, eram exemplos de narrativas, histórias africanas usadas para ensinar. Portanto, Jesus está mais próximo dos giriões africanos, contadores de histórias, do que dos sábios gregos. Porque o lugar branco sempre foi naturalizado. Então causa um desconforto enorme a simples suposição que Jesus não teria uma imagem considerada padrão, ou seja, sempre branca. Porque um Jesus branco sempre foi comum. Mas um Jesus negro é tido como ideológico, forçação de barra. Um Jesus branco nunca precisou ser explicado ou provado. Na Bíblia diz que não havia formosura, mas ele era amável. Aí eu venho de uma igreja que me ensina, mas eu olho para ali e falo, cara, mas ele está pregando um Cristo que não é o Cristo que eu acredito. Não é o Cristo que eu fui discipulada por anos. E aí, quando eu vou conversar com alguém que não compartilha da mesma fé que eu, mas gente, mas você é assim? Eu falei, pois é. Mas você acredita no racismo? Eu falei, acredito, porque eu já ouvi e já conversei com pessoas cristãs que dizem que o racismo não existe. Que quer que o cristianismo, eles querem que o cristianismo abafe todo preconceito. Dizendo que é mimimi, dizendo que é coisa na nossa cabeça. Pelo contrário, Cristo veio para dizer que existe sim, tanto que ele andava era com prostituta, era com ladrão, era com cobrador de imposto, para trazer a mudança, mas não era isso que ele vinha passar a mão na cabeça de ninguém. Eu só veio falar do amor, né? E outra coisa, creio eu que não só cristianismo, mas muçulmanismo, islamismo, sabe, tantas outras religiões no mundo, né, tenham convergências e divergências dentro do seu próprio núcleo, né? Por exemplo, o cristianismo, da mesma forma que tem gente que acredita que o racismo não existe, né? De repente elas estão em outro planeta, né? Existem pessoas esclarecidas como você, por exemplo, que já tem essa luz, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem nossas religiões de matriz africana que passam uma coisa bem legal também, né? Lei do amor e caridade. Infelizmente foi demonizada por pessoas brancas que trouxe esse racismo estrutural. E eu digo porque eu não sou melhor e nem pior porque eu sou cristã. Pelo contrário, sabe? Pelo contrário. E aí eu falo, olha, me perdoa, porque a gente veio cheio de preconceito, cheio de verdades, a gente quer vomitar a nossa verdade e quer enfiar a goela abaixo nas pessoas, a gente não está aqui para isso. Primeiro, Cristo nos chama para nós, para Ele. E às vezes eu não posso, não é a Bíblia. Eu não posso virar para uma pessoa que está morrendo de fome, Rogério, vir falar do amor de Jesus. E é isso que a minha igreja ensina. Como é que eu vou chegar para uma pessoa morrendo de fome e dizer Jesus te ama? Ô Marla, juntando essa tua experiência na sua religião e experiência que você já teve
na rua, por exemplo, o que isso te trouxe bom, de experiências, assim? O que te trouxe de lição? Assim, eu estava falando, é um misto, porque até então eu sou cristã, mas eu sei das diferenças, eu sei que tem um preconceito. Às vezes as pessoas, não, você não pode levantar a bandeira do racismo, da violência contra a mulher. Até há pouco tempo, a gente via muito que quando a mulher ia reclamar para um pastor que estava sendo violentada fisicamente, psicologicamente, era ser orientado que orasse e que não separasse, até que eu ouvi o pastor Anderson Silva aqui, juntamente, o meu pastor, ele é policial civil, então ele sabia a realidade, que falou assim, eu prefiro ter uma mulher divorciada a ter uma mulher morta na minha igreja, fazer o enterro. Então, assim, essa experiência que me trouxe, sabe, de morar na rua, de usar droga, violentada, casar muito nova, amizades, e depois igreja, ser discipulada, tentar trazer tudo que eu vivi como um testemunho, como um fortalecimento para as mulheres. Hoje eu tento fazer isso no meu conselho tutelar, eu tento fazer com as minhas amigas, eu tento trazer uma conversa, eu tento trazer para uma realidade, eu tento mudar a vida de alguém, assim, sabe? Com tudo que eu tenho. Perfeito. Uma última perguntinha para você é o seguinte, na sua opinião, a tarefa de conselheira tutelar e palestrante é muito mais válida a partir do momento em que o profissional dessa área já traz em si toda uma experiência? Eu acredito que eu acho que se eu não tivesse estudado, se eu não fosse correr atrás da informação, se eu não fosse correr atrás eu acho que eu ia ter uma dificuldade maior, sabe? Não sei se está conseguindo entender. Então, assim, eu fui estudar, eu fui correr atrás, eu fui ter o conhecimento de fato, não só o meu testemunho. Eu fui atrás de dados. Porque não é só eu falar, não. Eu fui atrás de dados para dizer, tá aqui, além da minha experiência, tem dados. Para fundamentar tudo aquilo que eu dizia. Eu precisava ter um embasamento para conversar. Sim. Sabe? Para ser levada mesmo a sério, né? Então, eu fui correr atrás, eu fui estudar e, sim, a experiência me traz uma validação. O estudo também, de eu ser uma boa conselheira, eu posso dizer, porque eu amo ser conselheira tutelar, eu amo cuidar de gente, né? Eu amo cuidar de gente porque eu fui bem cuidada. Eu fui bem cuidada, eu fui abraçada, eu fui discipulada, eu fui ensinada, né? Teve um bom respaldo, né? Uma boa base aí, né? Ô Marla, a gente está acabando a nossa entrevista. Eu só tenho a agradecer em nome do Minas Negras Gerais. Você é exemplo para várias mulheres pretas Brasil afora. E tomara que a partir de você criem-se outras células, né, outras Marlas por aí, né, com coragem, que possam trazer ao mundo um pouco do seu testemunho, das suas experiências de vida, para a gente poder fazer um Brasil melhor. Eu quero te pedir para deixar uma mensagem aí aos pretos e pretas do Brasil afora. Diga lá. Primeiramente, eu quero agradecer imensamente essa oportunidade. Eu preciso dizer que foi um presente mesmo. Estou sempre acompanhando as suas postagens, as suas entrevistas. É esclarecedor, é latente. Você é necessário. Você é necessário. Eu preciso trazer isso para você. Tá? E eu queria deixar um recado, gente. Aprenda. Não se deixe mais serem pisados, zombados. Busquem conhecimento mesmo. Não para usarem contra, mas a favor de nós. A gente precisa, toda vez, Rogério, que eu encontro com uma preta na rua,
Meu esposo fala, cara, você é muito louca. Toda vez eu falo, cara, você é maravilhosa. Eu falo, que mulher gostosa. Cara, você é muito gata. Ela chega estranha, sabe? Eu não faço com os homens, porque senão meu marido... É meio esquisito, né? Meu marido, calma da minha raça. Fala, como assim, mulher? Mas, toda vez que eu olho uma mulher preta, eu falo que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela pode, que ela é capaz, onde você quer chegar, onde você quer ir, qual o espaço que você quer ocupar. É isso que eu falo para elas. É isso que eu falo para as adolescentes que eu atendo lá, sabe? Aonde é que você vai querer chegar? Porque aonde você chegar, você vai ter que fazer a diferença. Não dá para você ser a mesma. Então, estudem mesmo. Não para vocês, esse negócio de você ter que estudar para ser gente. A gente já é gente. Não precisa saber ler, escrever para virar gente, não, porque a gente já é gente. Agora a gente vai em busca de conhecimento, de estudo, para ajudar os outros, para fazer diferença na vida dos outros, para trazer simplicidade na vida dos outros. Maravilha! Que papo gostoso esse aqui. Conversei hoje com a conselheira tutelar, diretamente de Brasília, Marla Angélica. A Marla é prova de um Brasil preto que dá muito certo. Força para nós. Muita força. Conta comigo. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar!